Bem, qual era a língua que Jesus falava? Jesus falava o aramaico, falava o hebraico, o grego, o latim, ou falava a língua dos anjos? Mas antes de falarmos as línguas que Jesus falava, possivelmente, devemos falar que na Palestina dos dias de Jesus, 4 idiomas circulavam. Circulava o aramaico, que era uma língua popular, era uma variante dialetal do hebraico. Circulava o hebraico, mais centrado através dos doutores da lei, dos rabinos, sinagogas e no templo. A leitura era feita em hebraico, as orações eram ensinadas em hebraico. Circulava também o grego como língua popular, língua dos comerciantes, que possivelmente era uma língua que os discípulos de Jesus falavam, inclusive ele com toda certeza deveria ter um certo conhecimento de grego, e circulava o latim. A gente não pode dizer que circulava, porque o latim ele ainda era menos conhecido, pois o latim era usado apenas pelos comandantes, governadores e etc. do alto escalão de Roma. Para vocês terem uma ideia, alguns eruditos declaram que os soldados, os algozes de Jesus, eles se comunicaram em grego enquanto flagelavam Jesus. Dizem também que Pilatos, quando ele faz todo aquele diálogo com Cristo e com a multidão, perguntando se eles queriam que soltasse Barrabás ou Jesus, dizem que Pilatos usou a língua grega naquele momento que falava com a multidão. Jesus, ele provavelmente era trilingüe, provavelmente ele falava aramaico, era a língua de berço da Galileia, onde Jesus ele morava. Ele falava o hebraico através do aprendizado que recebe e, com toda certeza, ele tinha uma noção, pelo menos, de entendimento do grego. Outra coisa interessante a respeito da língua de Jesus, especificamente falando do aramaico, agora falando da sua região, da Galileia, era o sotaque. A forma, o sotaque falado pelos galileus tinha características singulares, específicas. Por exemplo, Pedro, quando ele é reconhecido no pátio da casa do sumo sacerdote por ser um seguidor de Jesus, ele foi reconhecido pelo sotaque dele, um sotaque que era definidamente um sotaque galileu. Por exemplo, dizem que o judeu da Judéia, ele conseguia falar a palavra Yeshua da forma como nós falamos, claro, com um sotaque bem melhor do que o meu. Já o judeu da Galileia, ele não conseguia falar Yeshua e sempre iria parar em Yeshu e não conseguia completar. As dificuldades estavam mais relacionadas às letras guturais e assim sucessivamente. Alguns dizem que quando Jesus, na cruz, ele falou em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, os zombadores dele ao dizer, veja, ele clama por Elias, vejamos se Elias vem salvá-lo. Ali não é uma interpretação incorreta, não é que eles não entenderam, até mesmo porque quem falava hebraico entendia o aramaico com toda certeza, mas é porque eles estavam zombando de Jesus por causa do próprio dialeto de Jesus, o dialeto que ele usava. Jesus, ele falou com a filha de Jairo em aramaico. Jesus, ele orou, ele ensinou os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, segundo Joaquim Jeremias, um estudioso do Novo Testamento, foi em aramaico. Ele tinha uma relação muito grande com os marginais, com as pessoas que estavam ao redor dele, trazendo as verdades de Deus em uma língua extremamente popular. A língua do povo, a língua que as pessoas mais usavam. Esse é um fator interessantíssimo, porque Jesus ele se comunicava da forma como as pessoas se comunicavam, trazendo as verdades acerca de Deus.